Oi pessoal, tudo bem? Essa é a primeira parte da nossa videoaula, onde eu vou ensinar vocês a fazerem essa saída de praia ou vestido, se preferir, usando o fio Prisma da Círculo. Lembrando que as nossas peças são feitas por medidas, então se você quiser substituir o fio Prisma por outro de sua preferência, fique à vontade que vai dar super certo. Se você quiser ver outros modelos de saída de praia que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo no topo da sua tela e acessar a nossa playlist. Eu também estou esperando vocês no Instagram, eu.biaferreira, do jeito que está aparecendo aí na sua tela. E fique de olho aqui no canal para você ver quando sai a parte final desse tutorial. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e vamos começar. Bem, pessoal, como eu falei, vocês podem fazer a peça de vocês com o fio que vocês quiserem. Como a gente vai confeccionar essa peça? Levando em consideração as medidas em centímetros, isso facilita a substituição do fio por um que você goste mais, por um mais acessível para você. Só que se você quiser seguir a indicação desse vídeo e utilizar o fio Prisma e também quiser fazer exatamente igual ao meu, com as mesmas cores, o fio que eu utilizei, o fio Prisma que eu utilizei é a cor 9765 e eu iniciei utilizando o cabo de dentro, tá bom? A gente vai começar essa peça pelos bojos, vamos fazer um bojo igual esse aqui, só que para ensinar esse bojo, eu vou utilizar um outro fio, tá? Um fio mais grossinho, para que fique mais visível na tela. Fazer aqui a nossa amostra de uma forma mais prática, aí depois eu volto com a peça no tamanho original, com o material original, para a gente dar continuidade a partir dela, tá bom? Então, eu vou começar fazendo o nosso nozinho inicial e vou fazer aqui a primeira correntinha. Essa primeira correntinha não deve ficar apertada, tá bom? Se você tem um ponto muito apertado e tem dificuldade de fazer uma correntinha mais solta, eu peço que você use uma agulha maior só para fazer essa primeira correntinha, tá bom, pessoal? Só essa primeira correntinha. Depois dela, você vai fazer mais 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas irão equivaler a um ponto alto. Dentro da primeira corrente que você fez, essa que eu pedi para ficar mais alongada, você vai fazer mais 4 pontos altos, que somada a essas 3 correntes, irão equivaler a um bloquinho de 5 pontos altos. Três correntes de separação e mais 5 pontos altos. Três correntes de separação, 5 pontos altos. E depois de 3 blocos de 5 pontos altos, é hora de você fechar com mais 3 correntinhas. Só que para encerrar a carreira, a gente vai substituir essas 3 correntinhas. Primeiramente, a gente vai fazer apenas uma corrente e vai substituir as outras duas por um meio ponto alto, que a gente vai fazer na terceira corrente, contando de baixo para cima. Dessa forma aqui. A gente vai sempre encerrar as carreiras da forma que eu acabei de encerrar, ok? Vamos subir fazendo 3 correntes que equivalem a um ponto alto, e nesse mesmo espaço a gente vai fazer mais 2 pontos altos. Esses 3 pontos altos irão equivaler a metade de um leque. Nós vamos sempre fazer leques nesses espaços, tá bom? Só que esse primeiro leque a gente só vai concluir no final da carreira. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto desses que estão na base. A cada nova carreira, a quantidade de pontos altos na base irão aumentar, tá bom? Irá aumentar. Chegamos aqui no cantinho, a gente vai fazer um leque, como eu falei. 3 pontos altos. Três correntes. E mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Os nossos leques serão sempre feitos dessa forma, tá? Ficando assim.
Então, a gente dá continuidade fazendo um ponto alto para cada ponto alto que tem na base, e quando a gente chega no espaço de 3 correntes, a gente faz o leque. Vamos seguir até o fim da carreira. Cheguei aqui no finzinho da carreira, agora falta apenas eu completar aquele leque que eu comecei pela metade. Então, eu venho aqui no espaço e faço 3 pontos altos. E como eu disse na finalização da carreira anterior, todas as vezes em que a gente for finalizar a carreira, a gente vai fazer uma corrente e um meio ponto alto na terceira corrente, contando de baixo para cima. Ficando dessa forma. Ok? E assim a gente segue, repetindo exatamente o que a gente fez nessa segunda carreira, a gente segue fazendo as próximas, tá? Vou mostrar só mais uma vez para não restar dúvidas. A gente começa com 3 correntes que equivalem a um ponto alto e faz mais 2 pontos altos dentro do espaço, que irão representar a metade de um leque que a gente vai terminar apenas no fim da carreira. Onde tem ponto alto na base, a gente faz um ponto alto sobre ele e a gente segue assim até o próximo espaço. Cheguei aqui no segundo espaço, dentro vou fazer um leque, 3 pontos altos. Três correntes e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Agora, é só você seguir fazendo ponto alto sobre cada ponto alto da base. Quando chegar no próximo espaço, você vai repetir o leque e segue até o início da carreira, onde a gente vai encerrar. Vou mostrar mais uma vez o encerramento para vocês. Vamos lá. Cheguei aqui, novamente no finzinho da carreira, e mais uma vez eu vou completar o leque que eu deixei pela metade. Vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente e um meio ponto alto na terceira corrente, contando de baixo para cima. E assim é só eu encerrar a carreira. Bem, pessoal, então eu creio que vocês já devem ter entendido como fazer esse busto. E agora vocês irão seguir fazendo carreira por carreira até que vocês alcancem o tamanho que vocês precisam para o busto da peça de vocês. Mas que tamanho é esse? Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, estão as minhas sugestões de medidas para o tamanho P, M, G e GG. Você pode seguir a minha tabela, você pode medir em um busto de uma peça que você já tem aí, que você goste, ou meça diretamente no corpo, enfim. E como é que você vai tirar essa medida? Você vai medir de um canto ao outro, tá? De um leque ao outro. Vou pegar aqui uma fita métrica, vou colocar aqui num cantinho, tá? Aqui, nessa peça aqui, eu já tenho acabamento. Claro que quando eu for medir, não vai ter ainda. E eu vou medir do outro lado, até o fim da carreira. Como aqui é crochê, pessoal, dê sempre uma esticadinha, porque é esticadinho que vai ficar no corpo, tá? Pra que não fique muito grande no fim das contas. Então, aqui, eu já tenho a medida. Ok? Então, é assim que você vai medir. Quando você chegar na medida que você precisa, você vai passar para o acabamento e para o cordão, que é isso que eu vou mostrar agora, mas eu vou continuar mostrando na nossa amostra, tá bom? Vou continuar aqui. Digamos que aqui eu já tenha alcançado a medida que eu preciso. O que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Só que aqui já não é mais a metade de um leque, e sim a ondinha do nosso acabamento. Eu vou pular 3 pontos da base, e no quarto ponto eu vou fazer um ponto baixo. Eu tô fazendo dessa forma, mas se você quiser fazer de outra forma, um outro tipo de acabamento, também vale, tá bom? A gente vai fazer esse mesmo acabamento até a gente chegar aqui no próximo espaço, tá? De 3 correntes. Olhem só, como aqui eu tenho um ponto baixo, então eu vou fazer só mais 2 correntes. E vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto alto onde eu fiz o ponto baixo. Pulo 3 pontos da base e no quarto ponto eu faço um ponto baixo. 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo lugar.
puro 3 pontos e no quarto eu faço um ponto baixo e assim eu sigo. Se você chegar lá em cima e não der certinho, não deu certinho 3 pontos para fazer um ponto baixo no quarto, não tem problema nenhum, tá, pessoal? O importante é só que você faça o seu acabamento, não tem problema nenhum, é só você dar um jeitinho de colocar ali o último e pronto. O que você precisa prestar atenção é como você vai fazer isso no primeiro bojo, para que você repita no segundo, para que não fique diferente, tá bom? Para que você mantenha o padrão nos 2 bojos, ok? Aqui, por exemplo, eu fiz minha última ondinha e só ficou aqui um ponto na base. Não tem problema nenhum, eu venho aqui dentro do espaço e nesse espaço eu vou fazer um ponto baixo, ok? Então, eu já fiz o acabamento em uma lateral e agora eu já vou passar para a alça. Só que para fazer essa alça, eu quero que ela fique mais grossinha. Então, eu vou transformar esse único cabo em 3 e trabalhar com 3 cabos de uma vez. Para quem vai trabalhar com fio prisma, é exatamente do mesmo jeito. O que eu vou mostrar aqui com esse fio, eu também fiz com o fio prisma, tá bom? Olhem só. Essa laçadinha que está na agulha, eu vou alongar, tá? Vou alongar. E essa laçadinha, ela vai me dar 2 cabos. 1, 2. Que somado ao cabo que vai pro novelo, tem então 3 cabos. Eu vou juntar tudo e trabalhar tudo junto de uma vez. Vou entrar com a agulha nesse espaço aqui de 3 correntes e vou laçar o fio. Um detalhe. Como aqui agora eu vou trabalhar com 3 cabos, a espessura vai ficar mais grossa, então o ideal é que eu troque de agulha, que eu use uma agulha maior, tá bom? Eu vou usar aqui uma de 3,5, mas no meu trabalho com prisma, eu usei a de 4. Eu vou usar a de 3,5 porque é que tá mais próxima aqui, tá? Vocês só precisam entender que vocês precisam usar uma agulha maior do que a que você estava fazendo com um cabo apenas, ok? Então, eu vou entrar aqui no espaço, vou laçar os 3 fios e vou começar a fazer correntes. Só que eu preciso contar quantas correntes eu estou fazendo, para quando eu for fazer o outro lado, eu repetir a mesma quantidade. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, e assim eu sigo, fazendo correntes até eu alcançar o tamanho que eu preciso para o meu cordão, tá bom? Até eu alcançar o tamanho que eu preciso para o meu cordão, e aí vai de você, vai do seu gosto, vai do gosto do cliente. Então, você faz do tamanho que for necessário. Um detalhe, à medida que a gente vai tecendo, a laçadinha que a gente alongou, ela vai diminuindo. Quando ela estiver pequenininha, você precisa alongar ela de novo. E o que que você vai fazer? Você vai colocar os dedos aqui por dentro dela e vai pegar o fio que vem do novelo e vai puxar. E vai alongar novamente. Alongue bastante, principalmente se o seu cordão for ficar grande. Alongue o suficiente, tá bom? Aí, você continua fazendo o seu cordão. A sua correntinha, e todas as vezes que for necessário alongar, você alonga. Chegou no comprimento que você precisa, é hora da gente voltar. E a gente vai voltar fazendo pontos baixos, só que a gente vai fazer esses pontos baixos na alcinha que fica atrás. Quando eu coloco aqui o meu cordão de correntes de lado, eu percebo que aqui tem ondulações. Cada uma dessas ondulações é a alcinha que tem atrás de cada corrente, tá bom? São nessas ondulações que eu vou fazer o ponto baixo. Então, eu venho aqui na primeira ondinha e vou fazer um ponto baixo pegando ela. Essa alcinha que fica atrás, ela fica um pouco mais apertada, é um pouco mais difícil trabalhar nela. Por isso, é importante que vocês mudem de agulha na hora de fazer esse cordão, tá bom? Ah, mas eu consigo pegar os 3 cabos com a agulha que eu estava trabalhando na hora de fazer a peça. Ok, você consegue pegar os 3 cabos, mas vai ficar apertado para fazer o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então, o ideal é que você troque de agulha para uma agulha maior, principalmente para não apertar esse ponto aqui, tá bom? Uma outra dica que eu vou dar para vocês é, a gente só vai trabalhar com esses 3 cabos até a gente chegar aqui no finalzinho desse cordão. Então, à medida que você for se aproximando, diminua essa alongada aqui. Quando você for alongar, você já não alongue mais tanto. Por quê? Porque o que sobrar de fio, quando você chegar aqui, você vai cortar. Então, é para evitar que você perca muito fio, tá? É só uma dicasinha aqui para evitar que você perca, muito fio.
Olhem só. Para mim falta bem pouquinho, mas para o que falta eu ainda fazer, só essa alcinha aqui não é suficiente. Então, eu vou puxar só um pouquinho, tá? Para tentar ver se eu consigo fazer isso aqui. Vou fazer aqui o último ponto baixo. E agora, ó, não deu de novo. E agora, para encerrar, eu vou fazer um ponto baixo dentro do espaço, tá? Olhem só. Eu venho aqui dentro do espacinho e vou fazer o último ponto baixo aqui. Pronto. Esse fio aqui que sobrou, esse aqui você corta e arremata, bota uma colinha, enfim. Eu não vou cortar ainda, porque eu prefiro fazer os meus arremates nas minhas peças depois que eu termino, depois que eu tenho certeza que eu não vou precisar desmanchar e refazer, tá bom? Aí, então, agora você vai deixar essa ponta de lado e vai voltar a trabalhar apenas com o cabo. Vou fazer aqui 2 correntinhas, 1, 2. Vou fazer 2 pontos altos dentro do espaço. E volto a fazer as ondinhas. Pulo 3 pontos, no quarto ponto eu faço um ponto baixo. 2 correntes, 2 pontos altos. No mesmo ponto. Pulo 3 pontos e faço um ponto baixo no quarto. E eu vou fazer isso aqui até eu chegar na minha próxima abertura, tá? Eu só vou fazer o acabamento desse lado, deixando aqui o terceiro lado livre. Esse terceiro lado que vai ficar livre é o lado de baixo do bojo, tá bom? Olhem só, a parte de cima com o cordão e aqui a parte de baixo. Dessa parte você não vai fazer o acabamento. Então, você chegou aqui embaixo, você arremata o fio e faça o segundo bojo exatamente igual. Com a única diferença que no segundo bojo você não vai arrematar o fio, tá bom? Bem, tô chegando aqui no finalzinho do meu segundo bojo. Tô aqui com a última ondinha e eu vou prender essa última ondinha com um ponto baixo na segunda corrente das 3 aqui do canto. Pronto. Agora, eu vou trabalhar aqui na parte de baixo do bojo e eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto, tá? Então, eu vou aqui no mesmo ponto onde eu acabei de fazer um ponto baixo e vou fazer outro ponto baixo. Tenho aqui a correntinha, vou fazer um ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar um ponto baixo para cada um desses pontos altos, tá? Eu vou fazer isso até eu chegar no final desse lado, tá? Até eu chegar aqui próximo ao outro espaço. Vamos lá. Tô chegando aqui no final da carreira, vou fazer aqui dentro do espaço um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo na segunda correntinha, tá? Dessas que compõem o espaço. Agora, eu vou pegar o outro bojo, venho aqui na parte de baixo, sempre prestando atenção para que o lado direito dos 2 bojos estejam virados pro mesmo lado, pro mesmo lugar. Aí, eu venho, posso até escondendo aqui esses fiozinhos que estão soltos. Eu venho aqui na segunda correntinha aqui desse primeiro espaço da parte de baixo, vou tentar encontrar aqui a segunda correntinha e vou colocar a agulha nela, tá? Pra fazer o primeiro ponto baixo. Vou fazer mais um ponto baixo dentro do espaço, que é o ponto baixo para outra correntinha, e agora eu vou trabalhar sobre os pontos altos, fazendo aqui um ponto baixo para cada um desses pontos altos, até eu chegar lá no fim desse lado, tá bom? Até eu chegar aqui no próximo espaço novamente. Vamos lá. Tô chegando aqui no finzinho da carreira, vou fazer um ponto baixo dentro do espaço e mais um ponto baixo pegando aqui a segunda corrente desse espaço. Pronto, aqui eu terminei aqui a união dos 2 bojos e agora eu vou seguir fazendo as ondinhas, tá? Só que eu vou fazer aqui as ondinhas soltas, vou mostrar aqui pra vocês o que eu estou falando. Vou fazer aqui 3 correntes, 1, 2, 3. Vou virar o trabalho e vou fazer aqui, no último ponto baixo que eu fiz, que tá bem no pezinho das 3 correntes, mais 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3.
E pegando o topo do último ponto alto que eu fiz, dessa forma aqui, olhem só. Olhem só. Eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Venho aqui no mesmo lugar. 2. Vou repetir. 3 correntes. E pegando o topo do último ponto alto, mais 2 pontos altos. 2. 3 correntes. Pegando o topo do último ponto alto, mais 2 pontos altos. 2. Deixa eu repetir isso aqui que eu acabei me enrolando aqui um pouquinho nos 4 cabos do fio prisma. Pronto. E vai ficando assim, ó, uma espécie de cordão feita apenas com as ondinhas. Eu vou abrir aqui e explicar para vocês o que a gente vai fazer. Bem, então, recapitulando aqui o que a gente fez quando a gente terminou o segundo bojo, a gente passou por baixo dele fazendo ponto baixo e uniu aqui no primeiro bojo fazendo pontos baixos também. Quando a gente chegou aqui no finalzinho do primeiro bojo, a gente começou a fazer um cordãozinho com ondinhas, tá bom? E a gente vai dar continuidade com essas ondinhas. Mas a gente vai fazer essas ondinhas até quando? O objetivo é a gente fazer um cordão que vai dar a volta por trás do corpo de quem vai utilizar a peça e vai fechar bem aqui do outro lado. A gente precisa saber por quanto tempo a gente vai fazer essas ondinhas. E para a gente saber, a gente precisa primeiramente saber a medida da circunferência do busto de quem vai utilizar. Na tabela que está aparecendo aí na tela de vocês, estão as minhas sugestões de medidas de circunferência do busto para os tamanhos P, M, G e GG. Vocês podem seguir aí a minha tabela como referência, ou vocês podem tirar a medida diretamente no corpo. Eu vou fazer a minha peça para um busto que tem mais ou menos 90 centímetros. Eu preciso, com o auxílio de uma fita métrica, saber quanto está dando aqui o meu bojo, tá? Os meus 2 bojos aqui. Então, eu venho no cantinho aqui de um dos bojos e vou medir até o outro. É sempre bom que vocês deem uma esticadinha aqui na peça. Como vocês sabem, é crochê. Crochê, quando a gente veste, dá uma largadinha. Então, é sempre bom a gente dar uma esticadinha na hora que a gente for medir. Só os meus bojos, só os bojos, eu não estou medindo aqui com o cordão, está dando aqui mais ou menos 48 centímetros. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar continuidade fazendo esses cordãozinhos aqui de ondinhas até eu completar os meus 90 centímetros, tá bom? Até eu chegar lá próximo da medida que eu preciso. E vocês irão fazer a mesma coisa. Vocês irão fazer aqui as ondinhas até que o seu trabalho total chegue próximo da medida que vocês precisam para a circunferência do busto de quem vai utilizar a peça. Ok, pessoal? Então, eu vou dar continuidade aqui, fazendo as minhas ondinhas e volto já. Bem, pessoal, então aqui está o meu cordão de ondinhas. Eu já me aproximei da medida que eu preciso, já estou bem próxima dos 90 centímetros. E agora, eu vou dar a volta, vou passar aqui por cima dos 2 bojos, para que eu prenda o meu cordão de ondinhas aqui no início aqui do primeiro bojo, tá bom? Eu preciso prestar atenção em alguns detalhes. Eu preciso ter certeza que meu cordão não está torcido. O mesmo cuidado que eu precisaria ter se fosse um cordão de correntes, tá? Prestar atenção para ele não ficar torcido. O outro detalhe é que as pontinhas das ondinhas ficam para cima, tá? Para vocês terem certeza que vocês estão fazendo de forma correta, as pontinhas das ondinhas ficam para cima, ok? Ok. Então, agora eu venho aqui na minha última ondinha que eu fiz e vou fazer um ponto baixíssimo, com todo cuidado para não torcer. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui no espaço onde eu tenho um ponto baixo na segunda corrente. Nesse ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Olhem só.
Pronto. Nesse momento, o meu trabalho já está fechado e a partir de agora eu vou trabalhar de forma circular. Eu vou trabalhar na parte de baixo da peça. Vou virar aqui, olhem só, jogando a alça para baixo, porque agora a gente vai começar a trabalhar aqui. E o que é que a gente vai fazer? Eu venho aqui no primeiro ponto baixo aqui do bojo e vou fazer sobre ele outro ponto baixo. Caso você não queira se perder, você pode colocar um marcador nesse ponto. E aí, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto, tá? Para cada ponto baixo desses do bojo. Vou seguir assim até eu chegar no fim dos bojos, tá? Vamos lá. Tô chegando aqui no último ponto baixo dos bojos. E agora, eu cheguei aqui no cordão de ondinhas. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer 3 pontos baixos para cada ondinha. E eu vou fazer esses pontos baixos pegando o primeiro ponto alto. Olhem só, o ponto alto aqui da parte de baixo. Olhem só, eu pego aqui o primeiro ponto alto e faço 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vou pro próximo ponto alto e faço novamente. 1, 2, 3. Vou pro próximo ponto alto e repito. 1, 2, 3. E eu vou fazer isso aqui até o fim da carreira. Vamos lá. Bem, pessoal, então aqui eu já fiz os pontos baixos na parte de baixo de todas as ondinhas. E agora, eu vou encerrar a carreira fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz, que foi esse ponto baixo onde eu coloquei o marcador. Vou tirar o marcador e eu vou fazer esse ponto baixíssimo pegando apenas a alcinha da frente. Então, eu venho aqui, vou aproximar aqui para vocês verem. Então, eu venho aqui nesse ponto, que é o ponto onde estava o marcador, e vou colocar a agulha de modo que a agulha saia entre as duas alcinhas que formam o ponto baixo. Olha só. Como a agulha aqui é um pouco grossa, aí tem uma certa dificuldade em... Olhem só. E aqui eu faço o ponto baixo. Vou pro próximo ponto, pegando apenas a alcinha da frente, faço um ponto baixo. Vou pro próximo ponto, pegando apenas a alcinha da frente, faço um ponto baixo. No próximo ponto, a mesma coisa. E aí, na parte de trás, vocês observam que as alcinhas que eu não estou usando vão formando um relevo. É nesse relevo que a gente vai colocar o lastex, tá bom? É por isso que a gente precisa deixar essa alcinha de trás livre. E eu vou fazer esses pontos baixos dessa forma por toda a volta. E, em seguida, eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos também dessa forma, tá? Pegando apenas a alcinha da frente, deixando a de trás livre. Ok, pessoal? Vou encerrar essa carreira de pontos baixos e depois eu vou fazer mais uma também, pegando apenas a alcinha da frente. Se você quiser fazer mais carreiras de pontos baixos para colocar mais lastex na sua peça, fique à vontade, ok? Eu vou fazer essas 2 carreiras de pontos baixos, vou concluir essa e vou fazer mais uma, e aí eu volto para mostrar para vocês como é que tá ficando o meu trabalho. Vamos lá. Aqui a gente termina a primeira parte, fique de olho na descrição desse vídeo para você acompanhar a parte final.